paz do Senhor, meus irmãos, glória a Jesus. Estou feliz aqui pela oportunidade, mais um dia abençoado que Deus preparou para nós cultuarmos. Quem está feliz aí com Jesus? Jesus está feliz com você? Eita Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, sem demora aqui, vou pedir para você abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Glória a Deus, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Quem vai encontrando aí já vai dando glória para Jesus. Quem está sedento aí para ouvir a palavra do Senhor? Quem não gostar de Bíblia, é melhor ir para casa. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Vamos fazer a leitura então, irmãos? Lucas 18, 18. Diz assim então a palavra de Deus. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém, irmão? Só até aí. Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, obrigado, Bruno. Irmãos, essa passagem que nós fizemos a leitura, a gente vai encontrar esse mesmo texto, esse mesmo relato nos 3 evangelhos sinóticos. Em Mateus você também vai encontrar, em Marcos você também vai encontrar essa passagem. E a Bíblia vai começar a narrar a história desse jovem, né? Onde ela nos traz algumas informações a respeito dele. É um jovem que a Bíblia relata que é um jovem que possuía muitos bens e muitas riquezas, possuidor de muitos bens, né? E ele foi ter com Jesus a fim de saber assuntos acerca da vida eterna. Ele queria saber o que ele teria que fazer para que ele pudesse herdar o reino de Deus. E ele fez essa pergunta, ele fez essa indagação a Jesus. E aí a gente tem algumas informações a respeito dele. Primeiro, que ele era um jovem rico, como eu já falei. Segundo, a gente vai ver no decorrer do texto que ele era um homem que obedecia, era um homem que conhecia os mandamentos de Deus e obedecia. E a gente vai ver também que ele tinha um certo destaque. Lucas ele fez questão de destacar isso. Lucas ele fez questão no relato dele de falar que esse jovem, ele era um jovem que tinha uma certa posição.
Alguns exegetas bíblicos, eles falam que esse homem era um suposto fariseu também, era um chefe da sinagoga. Porque a palavra que é utilizada aqui para quando vai falar que ele era um homem de destaque, é a mesma palavra que eles utilizam no grego para falar também do homem chamado Jairo, que era um chefe da sinagoga também. Então, há indícios de que esse homem também era um dos chefes da sinagoga. Ou seja, o que o Lucas está dizendo aqui, em primeiro lugar também, é que ele era um homem que tinha uma posição também. Ele tinha um destaque, ele tinha um respeito. Ele era um homem, né, influente ali para aquele tempo dele. E aí a gente vê dentro do relato, e a gente observando dentro do texto, é que ele tinha essa posição de destaque. Era um jovem devoto, obediente à sua religião. Mas a gente vai perceber, né, no discorrer dessa história, que ele possuía uma aflição na sua alma. Ele possuía algo que lhe faltava. Ele possuía uma perturbação na alma dele. É interessante porque você vê a posição dele, você vê o padrão moral que ele tinha. A gente vê que ele era um homem rico, não tinha falta de nada, mas faltava alguma coisa ainda para ele. E ele foi atrás disso que faltava na alma dele. É interessante porque, é até engraçado porque uma pessoa com a posição dele, com o destaque dele, com aquilo que ele possuía, a gente vai olhar qualquer pessoa comum, a gente vai falar que é uma pessoa que está realizada. É uma pessoa que está bem, está tranquilo para ela. A gente tem a nossa busca aqui, a gente tem as nossas necessidades. E todo mundo, qualquer pessoa comum, ela procura um lugar assim, procura um lugar ao sol, procura um lugar, onde já foi falado aqui nessa noite, um lugar de descanso. E esse jovem aparentemente, materialmente falando, ele possuía tudo isso. Ele possuía também valores e padrões morais, porque ele obedecia. Então, mas ele estava com essa perturbação na alma dele, no coração dele. E ele foi ter com Jesus porque ele queria saciar esse vazio que talvez ele tinha dentro da alma dele. Ele foi procurar, ele foi atrás de Jesus. Certamente ele ouviu falar de Jesus. Certamente ele ouviu falar dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus. É tanto que quando ele chega perto de Jesus, ele já chega falando, mestre. Então ele tem Jesus como um padrão ali, ele tem Jesus como alguém que poderia responder essas perguntas, essa questão para ele. Ele consegue enxergar isso em Jesus. Ele consegue ter esse respeito por Jesus, ele consegue enxergar em Jesus que Jesus teria a resposta para essa indagação dele. E aquilo que perturbava a alma dele, ele foi atrás para poder saber de Jesus o que ele faria. Então ele foi até Jesus. Alguns textos, o texto de Marcos diz que ele não só foi até Jesus, mas ele também se prostrou. Ou seja, ele foi com respeito, ele foi com uma reverência. Ele foi atrás de Jesus, foi atrás da resposta. Mas você vai perceber no decorrer do texto que, embora ele tenha em Jesus talvez essa esperança de trazer a resposta, ele foi até Jesus para buscar essa resposta, mas talvez ele não soubesse que Jesus era a própria resposta. Jesus era a resposta. Jesus não só podia responder aquela pergunta para ele, Jesus não podia somente sanar aquela pergunta e mostrar para ele o caminho, mas como Jesus era para ele e ele não sabia o verdadeiro caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus falou isso. E ele viu essa oportunidade em Jesus, porém, a gente começa a discorrer dentro desse texto e a gente vai ver que ele não cria talvez que Jesus era o Messias. Ele tinha Jesus como um mestre, ele tinha Jesus como alguém que poderia responder essa questão para ele, mas ele não cria em Jesus como o Messias. É interessante porque, como eu falei, alguns exegetas falam que
Possivelmente ele era um doutor ali, um chefe da sinagoga, ou seja, ele era um conhecedor da lei. Então, ele quebrou alguns paradigmas, porque para um fariseu ir até Jesus era complicado. Eles não acreditavam. Eles não acreditavam que Jesus, por mais que os profetas apontassem para Jesus, apontassem para o Messias, eles esperavam uma outra figura. Talvez uma figura com poder político, com poder aquisitivo, mas Jesus ele veio na simplicidade, ele veio na humildade. Ele veio para confundir eles. Mas Jesus ele veio e trazendo o ensino dele, ele veio falando que ele era o caminho, a verdade e a vida. E esse jovem então ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. É de se admirar que ele, na posição dele, ele tivesse essas questões dentro dele. Uma pessoa comum talvez não jamais procuraria saber sobre esses assuntos, mas ele tinha um vazio na alma dele. Ele tinha algo que ele teria que sanar ali, que alguma coisa que trazia essa perturbação para ele. Ele não tinha convicção da salvação dele, ele não tinha convicção que ele era apto para a vida eterna, ele não tinha essa convicção. Por mais que ele obedecesse os mandamentos, por mais que ele tivesse essa posição, que ele era abençoado, por mais que talvez supostamente ele fosse um chefe da sinagoga, ele não tinha essa convicção. E ele precisava ir buscar essa convicção. As coisas materiais, a posição, aquilo que a gente tem, os nossos padrões morais, eles não são garantia de nada. Eles não são garantia de nada. E quando ele vai até Jesus, Jesus usou o quê? Jesus usou a própria lei para confrontar ele. Observe uma coisa, irmãos. Era um terreno, quando a gente fala de Jesus, desse jovem, era um terreno propício para Jesus evangelizar, sim ou não? Ele veio sedento. Ele veio buscar uma motivação correta, veio buscar o quê? A vida eterna. Ele era possuidor de bens terrenos, mas ele não estava preocupado com isso. Um assunto que afligiu o seu coração, um assunto que perturbou a tua mente, que perturbou a tua alma, era o assunto da vida eterna, e ele foi atrás disso. E ele foi atrás disso. Ou seja, para Jesus, era um ambiente propício. Porque Jesus costumava andar com os pecadores. Jesus ia até os pecadores, mas esse homem aparentemente ele tinha um padrão moral, ele tinha bênçãos, ele era conhecedor da lei, e ele foi buscar a vida eterna. Ou seja, para Jesus seria muito simples, Jesus chegar e falar, pronto. Se fosse talvez eu e você, a gente falar, você quer aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Porque a plataforma já estava montada, estava tudo certinho, só faltava uma coisa. E aí é interessante que Jesus usou a própria lei para confrontar ele. Falou, mas mestre, o que eu faço para poder dar a vida eterna? Bom mestre. É interessante que ele veio sem nenhum senso de pecado. E Jesus, quando fala para ele, bom, Jesus começa a dar uma abertura para ele poder entender com quem que ele estava falando. Bom não, bom é só um, que é Deus. Na outra tradução ali em Mateus, em Marcos, ele fala, o que eu devo fazer de bom? Por que você me pergunta o que é bom? Bom é só um, bom é Deus. Então Jesus já estava mostrando, bom, você veio até mim, você veio perguntar acerca desses assuntos eternos para mim, da vida eterna para mim, e você está me chamando de bom? Bom é só Deus. Ele não sabia que estava ali diante do Deus encarnado. Talvez, como eu falei, ele foi buscar a resposta, e ele não sabia que ele estava diante da própria resposta. Então Jesus ele usou a própria lei para confrontar ele. Ele falou, bom, você quer saber sobre a vida eterna? Você quer saber o que você tem que fazer para você poder dar a vida eterna? Então você conhece os mandamentos. Aí eu fiquei intrigado quando eu li isso aí, pastor Valmir.
Falei, poxa, Jesus, ele sempre, no ministério dele, o teor dos ensinos de Jesus era sobre a fé. A fé que opera milagres, a fé que cura, a fé que santifica, a fé que dá a certeza da salvação. E aí para esse homem ele pega e falou, não. E Jesus ele reprovava os fariseus, porque seguiam a lei de uma forma superficial. Ele reprovava. E o que Jesus pedia era o quê? Arrependimento e fé. E aí de repente para esse moço que veio diante dele, ele falou, não, você conhece os mandamentos. Aí deu um nó na minha cabeça. Eu falei, meu, Jesus falou da fé, falou sobre a fé, tanto sobre a fé, a salvação pela graça, pela fé. E aí para esse homem ele pegou e falou, você conhece os mandamentos. Então, não adulterarás, você não vai roubar, honrar teu pai e tua mãe. Na outra passagem ainda fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí é interessante que o jovem, Jesus já estava dando uma dica para ele. Jesus já estava mostrando um caminho para ele. Quando Jesus falou, bom é Deus, já estava começando a tentar abrir o entendimento dele. Jesus conhecia o coração desse moço. Jesus conhecia. E aparentemente os aspectos morais dele, o padrão moral dele, era bom, era legal. Ele era esforçado. Ele procurava servir a Deus, ele procurava seguir os mandamentos. Mas Jesus falou, então se você conhece, tipo, você está vindo até mim, você já conhece. Tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu já tenho observado desde a minha mocidade, desde pequeno. Ou seja, se ele realmente era um chefe da sinagoga, ou se ele era um judeu ortodoxo, ele desde pequeno ele estava aprendendo. Estava aprendendo sobre as leis, estava aprendendo sobre Deus, estava fazendo as suas orações, estava fazendo os sacrifícios, estava obedecendo todos os preceitos da lei. Estava obedecendo, ou seja, ele já conhecia. E ele mesmo no relato dele, ele fala assim, ó, desde isso eu tenho observado, eu tenho feito tudo isso. Jesus estava dando uma oportunidade para ele. Uma oportunidade para ele reconhecer o pecado dele. Então Jesus vai no mais profundo ainda para ele. Jesus vai num ponto chave para ele. Você conhece a lei, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele falou, tenho observado isso aí. Aí Jesus pegou ele. Você tem observado? Fazendo bem. Então vai lá, vende os seus bens, vende tudo que você tem e doa aos pobres. Você vai conseguir um tesouro no céu. E então você vem e me segue. Percebe o que Jesus estava falando para ele? Jesus usou a própria lei, usou aquilo que ele acreditava para confrontar ele. Falou assim, você ama o seu próximo como a ti mesmo? Então vende as suas coisas e dá para os pobres. Dá para os pobres. O objetivo da lei é esse. É mostrar para que ninguém é apto para seguir toda a lei. Ele tinha os aspectos exteriores, as obediências exteriores, mas no coração dele, ele não cumpriu os mandamentos. O único que cumpriu toda a lei, que não deixou passar nenhum tio, foi Jesus Cristo. Ele é o único perfeito. A lei de Deus, ela veio para nos confrontar e para nos mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós estamos distante de Deus, o quanto nós estamos distante de obedecer a lei na sua totalidade. Jesus, quando ele falou e quando ele veio pregando o Sermão do Monte, ele começou a mostrar para aquele povo que a forma que eles serviam a Deus, que a forma que era ensinada para eles estava totalmente incorreta. Eles entenderam tudo errado. Por quê? Falou assim, tudo bem, esse jovem, aparentemente ele não tinha cometido nenhum assassinato. Aparentemente, ele honrava seu pai e a sua mãe. Aparentemente ele cumpria os preceitos da lei.
Mas só que quando Jesus veio e pregou acerca da lei, quando ele pregou o Sermão do Monte, ele falou: se você olhar e você tiver raiva do sermão, é equivalente a um assassinato. Se você olhar para uma mulher e cobiçar ela no seu coração, você já está adulterando. A lei disse: não adulterarás. A lei disse: não matarás. Mas se você olhar com raiva, com ódio para o seu irmão, é a mesma coisa. Então eles entenderam a parte exterior da lei. Eles entenderam a superficialidade da lei. Eles não entenderam a lei na sua totalidade. Esse jovem era um rapaz que estava nessa condição. Então quando Jesus usou a própria lei para confrontar ele, e é o que Jesus estava falando para ele: você ama o seu próximo como a ti mesmo? Então vende os seus bens, vende as suas riquezas, vai lá e doa para os pobres. Se você ama os pobres, se você ama o seu próximo como a ti mesmo, então você não vai ter dificuldade para fazer isso. Você não vai ter dificuldade para fazer isso. Era isso que Jesus estava ensinando para ele. Era isso que Jesus estava ensinando para ele. E é isso que Jesus está ensinando para a igreja. É isso que Jesus sempre ensinou para a igreja. Irmãos, a gente vive dentro de um contexto onde a gente fala que temos a fé, fala que somos cristãos, e a gente não consegue ter essa sensibilidade, meu irmão. É tanta divisão no nosso meio, é tanta inveja no nosso meio, é tanta raiva, irmão. Tem irmão que olha e fala assim: eu tenho raiva daquele irmão. Para com isso, irmão. Que fé é essa? Que fé é essa? Eu tenho ódio. É tanta gente com inveja, com orgulho, com soberba, com vaidade, com ganância. É muito fácil você servir a Deus na aparência. É muito fácil você vir e obedecer a Deus exteriormente. Eu não vou fazer isso, eu não vou olhar, eu não vou fazer, eu não vou tocar. E o coração? Jesus, quando tratava desses homens, quando falava para esses homens, com Jesus, quando ensinava, ele ia no profundo. Ele está falando: estou preocupado com o teu coração, não estou preocupado com o que você faz exteriormente. É muito fácil você servir a Deus exteriormente, irmão. É muito fácil eu colocar minha Bíblia, eu colocar um terninho aqui e vir para a igreja. É facinho isso aí. É facinho. É muito fácil eu fechar meu olho aqui e ficar fingindo que eu sou espiritual. É muito fácil eu abrir minha boca e ficar falando em línguas estranhas. Lá é crente. É facinho, irmão. Isso aí é muito fácil. E aqui dentro? E o coraçãozinho? Como é que está? Esqueceu que som dos corações? Que som dos pensamentos? E Jesus estava ensinando isso para esse jovem. Jesus estava ensinando isso para esse jovem. Estava mostrando para ele: você é cumpridor da lei? Então agora mostra que você cumpre a lei mesmo. Foi confrontado. Jesus conhecia o coração dele. Vende as suas riquezas, doa os pobres, que você fala que você tanto ama. Faz a diferença agora. Está disposto? Está disposto? Jesus precisa enxergar em mim e você precisa enxergar uma disposição, irmão. Uma disposição para a gente obedecer. Uma disposição para a gente ser fiel a Ele verdadeiramente. Sabe por que a gente não consegue às vezes contemplar a salvação, contemplar o Salvador? Porque a gente não tem convicção do nosso pecado. Não tem, a igreja moderna ela não tem convicção de pecado. Ela já está apática quanto ao pecado, está insensível quanto ao pecado. O pecado já entrou no coração. A pessoa está fazendo, está achando que está tudo certo. E acha que depois a gente vem aqui, levanta a mão, dá glória a Deus, dobra o nosso joelho e pronto. A igreja está apática, já está insensível, está com a mente cauterizada. E Jesus não projetou isso para mim e para você. Ele projetou uma vida santa, um coração puro, um coração santo. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Esse é o objetivo dEle para mim e para a tua vida.
É tratar do nosso coração, irmão. É tratar do nosso coração, das impurezas que existem em nós. Ele deu a oportunidade para esse jovem, ele deu a oportunidade para esse jovem se confessar. É interessante que ele não usou nem todos os mandamentos, ele usou poucos mandamentos ali. Talvez Jesus soubesse que esses mandamentos eram que ele estava falhando, que ele estava só servindo no exterior. Quem sabe ele nem honrava o pai e a mãe dele, ele não sabia. Só que na cabeça dele ele sabia, ele estava insensível. Ele olhava a lei e falava, não, então isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Mas e o principal, e o coração? Não tinha, irmão. Não tinha, porque o texto mesmo revela que ele foi embora triste. Ele virou as costas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Que a gente não se engane, que a gente não tenha uma falsa certeza de salvação. Sabe por quê? Porque a graça que nos salva, a graça que nos salva é a graça que nos capacita a obedecer também. A graça que nos salva é a graça que capacita para você amar. A graça que te salva é a graça que te capacita a andar em santidade, em querer as coisas de Deus. A graça que te salva é a graça que te convence do pecado. Ele estava totalmente insensível ao pecado dele. Ele estava cheio de avareza no coração dele. Ele estava cheio de avareza, estava cheio de cobiça no coração dele. E mesmo assim ele nem percebia. E a nossa geração está assim, meus irmãos. É por isso que a gente não consegue. A gente não consegue contemplar a beleza que há em Cristo, a beleza que há na salvação. A gente não consegue, sabe por quê? Porque a gente nem sabe do que Jesus está salvando a gente. Ele foi procurar Jesus não com arrependimento. Ele foi procurar Jesus não como um salvador. Não foi procurar Jesus para obter o perdão dos seus pecados. Ele foi procurar Jesus por uma carência psicológica. Ele foi procurar Jesus por um vazio que tinha na alma dele. O motivo é até bom, irmão, porque Jesus consola também, o Jesus conforta, o Jesus dá paz, Jesus dá alegria. O motivo dele também era bom, mas o principal, que era o arrependimento, que era o perdão dos pecados, ele não tinha essa consciência, ele não tinha essa visão. Ele não tinha. Então foi tudo em vão. A busca dele, ele buscou por paz, buscou por alegria, buscou por segurança. Mas ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque ele não se arrependeu. E Jesus usou a própria lei para confrontar ele. Jesus tinha uma oportunidade de poder salvar ele, mas por que Jesus não salvou? Por que Jesus não falou para ele, ó, crê em mim? Porque ele já não foi com essa disposição, meu irmão. Ele não foi com essa disposição. Ele não foi. Ele não foi. E é interessante que se você pegar um contraste com esse texto, e mais para frente você pega a história de Zaqueu, você vai ver que era um publicano, um pecador, um homem corrupto, que enriqueceu ilicitamente. Então ele subiu lá na figueira, avistou Jesus. Jesus falou, hoje me convém pousar na sua casa. Qual que foi a primeira coisa que ele fez? Senhor, eu vou vender a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Um pecador. Um pecador. É por isso que Jesus falava na palavra dele, eu vim para chamar os pecadores, eu não vim para chamar os justos. Sabe por quê? Esse senso de autojustiça nosso não funciona com Deus. Esse senso de autojustiça não funciona com Deus. Zaqueu era um homem corrupto, um homem pecador. Quando Jesus pousou na casa dele, ele falou, Jesus, eu vou vender todos os meus bens, a metade dos meus bens vou dar para os pobres. E se alguém eu defraudei, se alguém eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. O que Jesus falou para ele? Hoje a salvação chegou para essa casa. Consegue perceber, meu irmão? Você consegue perceber a diferença? A diferença do coração, do quebrantamento, do arrependimento. Zaqueu, ele teve os olhos iluminados pelo Espírito Santo. Ele se conscientizou do pecado dele. Ele se conscientizou que ele andava em falha. E ele acreditou que Jesus poderia salvá-lo. Ele teve uma mudança de vida. Ele foi transformado.
Quase que instantaneamente ele foi transformado. Jesus pousou na casa dele, ele teve essa mudança, diferente do jovem rico. O jovem rico falou, não, eu estou obedecendo, eu estou fazendo aquilo, mas não obedeceu quando Jesus chamou. Quando Jesus deu a ordem para ele, ele não obedeceu. Jesus falou para ele, vai lá e vende, e vem depois e me siga. Ele não tinha disposição nenhuma para obedecer. Ele não tinha disposição nenhuma para obedecer, diferente de Zaqueu, que era, como já foi falado aqui nessa noite, o evangelista falou sobre um homem pecador. Jesus não quer pessoas perfeitas não, meu irmão, porque não existe pessoa perfeita. Jesus, ele quer mexer na minha, na tua consciência. Ele quer trazer convicção do meio do teu pecado, irmão. Jesus se agrada quando alguém vem para os pés dele quebrantado, vem para os pés dele humilhado, que olha assim, todos os preceitos da lei e fala, Senhor, eu não consigo. Eu estou tentando, mas eu não consigo. Eu estou tentando te obedecer, mas eu não consigo. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, Senhor. A sua palavra fala para eu fazer isso, mas eu não consigo. Só assim você consegue contemplar a beleza que há no Salvador. É só assim quando você olha para Ele, quando Ele olha para você, que elimina suas forças, que Ele te quebranta inteiro, que você fala assim, eu não consigo, eu não vou conseguir, então você olha para Ele. Ele está lá com os seus braços estendidos, olhando para mim e para você. Falou, é agora você chegou no ponto que eu quero. É agora que você chegou no ponto que eu quero. Então Ele manifesta a graça e o poder dEle sobre a minha e sobre a tua vida. Nosso problema é que muitas vezes a gente quer obedecer pelo exterior, irmão. A gente não reconhece diante dEle o nosso coração. Nosso coração é tão ruim, é tão manchado pelo pecado, meu irmão. A gente pensa tantas coisas, a gente faz tantas coisas, irmãos. Passa tanta coisa pela nossa cabeça, pelo nosso coração. E Jesus, Ele quer curar isso. Sabe como que Ele vai curar isso? Quando a gente olhar para Ele verdadeiramente e falar só a salvação do Senhor. Eu não consigo sozinho, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda é quando você olha para Ele. Então você consegue enxergar. É quando Ele estilhaça as suas forças, meu irmão. É quando suas forças você já não está mais conseguindo. Você está tentando vencer o seu pecado e você não consegue. Então você olha e você vê que nele há salvação. Você vê que nele há salvação. É isso que Jesus está querendo fazer comigo e com você, meu irmão. Que a gente pare com isso, irmão. Que a gente não tente obedecer de forma superficial, irmão. Reconheça diante de Deus. Se humilhe aos pés dele. Mostra para Ele que você é falho. Ele conhece que você é falho. Ele sabe que você é frágil, que você é pecador. Mas o problema é que você não pode ficar indiferente a isso. Porque se você olhar para Ele, irmão, verdadeiramente Ele vai olhar para você. E Ele vai falar assim, então eu vou colocar o meu Espírito dentro de você. Eu vou te capacitar para você poder obedecer. Eu vou te capacitar para você poder se santificar. Vai ser gradativo, vai ser um passinho de cada vez. Mas você vai crescendo na graça e no conhecimento. Você vai crescendo em santidade. Agora o que não pode é a gente ficar estagnado, a gente ficar parado, irmão. A igreja está com uma falsa certeza de salvação absurda. Você não vê os crentes crescendo, você não vê os desejos de santidade, não vê o temor. A gente não vê mais isso, irmão. Por quê? A gente está muito confortável com o pecado. A gente está muito confortável com o pecado. E se a gente está confortável com o pecado, está errado, irmão. Está errado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Esse jovem não alcançou, irmão. Por quê? Porque ele não estava disposto. Ele não estava disposto a obedecer. Ele não estava disposto a ouvir a voz de Deus. Ele não estava disposto a contemplar Jesus como Salvador, como Messias. Ele queria a salvação, mas ele não queria o Salvador. Ele queria a salvação, mas ele não queria o Salvador. Que a gente nessa noite possa refletir sobre isso. Possa examinar, fazer um exame dentro do nosso coração, meu irmão. Irmão, Jesus, ele pede tudo pra gente. Eu já sempre falo isso quando eu prego. Ele não pede uma porcentagem, não. Ele não pede, Pedrinho, não pede só um tiquinho nosso, não. Ele pede tudo. Aquele que quiser vir após mim, larga tudo e me segue. Tome a sua cruz. Vem e me segue. Se você não tem essa disposição no teu coração, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se você não tiver essa disposição dentro do teu coração, é
melhor você ir para sua casa, é melhor você ir voltar para o seu trabalho, é melhor você ir fazer outra coisa. Mas eu também vou te alertar e eu vou te advertir. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você quiser salvação, olhe para Jesus. Se quiser mudança de vida, transformação, olhe para Jesus, irmão. Reconheça que você é falho, que você é pecador e se derrame aos pés dele. Está na hora de a gente começar a clamar, irmão. Está na hora de a gente começar a agonizar pelo nosso pecado e pedir misericórdia para Deus. Porque o trono da graça ainda está aberto para mim e para você. O trono da graça está aberto para o pior, para o mais vil dos pecadores. Teve misericórdia para Nabucodonosor, teve misericórdia para Manassés, mas eles precisaram reconhecer. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Essa reflexão que Deus ele trouxe para nós nessa noite, que a gente possa refletir, que a gente possa meditar, que a gente possa fazer um autoexame em nossos corações. Amém, irmão? Vamos orar, curve a sua cabeça, feche teus olhos. Glória a Jesus. Pai querido e amado, te damos graças, Senhor, pela sua palavra, Deus. Te damos graças, Pai, pelo ensinamento que o Senhor nos trouxe, Pai. Que teu Espírito, Pai, invada cada coração aqui nessa noite, Pai. Invada cada consciência, Senhor. Coloca temor, Pai, no coração da tua igreja. Coloca a consciência, Pai, de pecado, quebrantamento, Senhor. Agonia, Senhor, pelo pecado. Trabalha no coração de cada filho teu que entrou por essas portas nessa noite, Pai. Pai, que não seja uma palavra que será jogada ao vento, Pai. Mas que eles, Senhor, saiam daqui, Senhor, refletindo sobre esta palavra, Senhor. Que essa palavra possa penetrar na alma de cada coração, Senhor. Que Deus Espírito Santo possa nos capacitar, Deus. Possa abrir os nossos olhos, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, Deus. Nós precisamos do teu favor, Senhor. Nós somos cegos e errantes, Senhor Deus, nesse caminho, Senhor. Nós somos, Senhor, falhos, Deus. Nós somos negligentes, Senhor. E é só a tua misericórdia para nos alcançar, Deus. É só o teu Espírito, Senhor, para nos vivificar, Pai. É só o teu Espírito para nos conscientizar, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Trabalha em cada coração aqui, meu Pai. Quebre os grilhões, Senhor. Tire a cegueira espiritual, Deus. Traga o quebrantamento, Senhor. Traga o interesse, Senhor, para as questões espirituais, Senhor. As questões do teu reino, Senhor. As questões das nossas almas, Senhor. Que teu Espírito nos ajude, Deus, nessa caminhada, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai. Sede misericordioso e propício a nós, Senhor, pecadores. Nós precisamos urgentemente de Ti. Precisamos urgentemente do Teu favor, Senhor. Precisamos urgentemente, Pai, da Tua ação sobre as nossas vidas, Deus. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu te rogo. É o que eu te suplico, Senhor. Por mim, pela Tua igreja, Senhor. Pela Tua noiva, Senhor. A qual o Senhor tem tanto zelo, tem tanto apreço, Senhor. E é por isso que o Senhor nos corrige. É por isso que o Senhor nos exorta, Pai. Porque o Senhor quer que nós melhoremos, Senhor. Quer que nós alcancemos, Senhor Deus, a tão grande salvação que há em Ti e somente em Ti, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se não dormi, Glória a Jesus. não pude esquecer a hora que encontrei Jesus. Seu modo de falar, sua voz a mansidão, seus olhos brilham mais do que